Queridos irmãos, queridos amigos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Igreja em Camaçari. O título da mensagem desta semana é Casamento, um princípio para a edificação da igreja. E hoje veremos a importância de voltar ao princípio. Chegamos a Mateus 19, que nos apresenta a questão do divórcio. Muitos alimentam curiosidade acerca desse assunto, mas abordaremos essa questão do ponto de vista da edificação da igreja, pois este é o foco desta série do alimento diário, então virá o fim. Jesus havia deixado a Galileia e seguia para Jerusalém pelo caminho a leste do Jordão, na região onde hoje fica a Jordânia, país vizinho de Israel. Ali ele foi questionado sobre o assunto. Vamos ler Mateus 19, do 3 ao 5. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Atente para a expressão desde o princípio. Ela aparecerá novamente na sequência do texto, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Observe que o divórcio não está relacionado com a vontade original de Deus, mas sim com a dureza do coração do homem. Contudo, como viviam Adão e Eva no princípio? E por que não havia divórcio naquele tempo? Vejamos como era no princípio. Em Gênesis 2:18 lemos: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Observe o que essa palavra sobre casamento nos revela sobre a edificação da igreja. Não é bom que você esteja só. Ser um cooperador, obreiro, pregador e diácono solitário não é bom para a edificação, porque isso não o ajudará a conviver com pessoas diferentes de você. O casamento é um importante passo em direção à edificação, pois nele aprendemos a ser mais empáticos e a nos preocupar com o próximo. Se não há bom relacionamento, a edificação da igreja não ocorrerá. Lembre-se, somos edificados com os outros, nunca sozinhos. Na sequência, temos outro importante princípio do casamento que deve ser aplicado na edificação da igreja. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. A palavra transformar em hebraico significa construir e edificar. Agora você entende por que essa palavra sobre casamento é também uma palavra sobre a edificação? Deus edificou Eva a partir de Adão. Eles se tornaram uma só carne, estavam nus e não se envergonhavam. Quando Jesus havia dito sobre o divórcio que não era assim desde o princípio, ele se referia a essa época em que Adão e Eva viviam em simplicidade, em plena confiança em Deus. O cuidado de Deus para com esse primeiro casal realmente foi extraordinário. No jardim do Éden, o Senhor disponibilizava todo tipo de alimento físico que eles necessitavam para viver. O Senhor não somente se preocupou em alimentá-los fisicamente, mas em lhes proporcionar a experiência de ter algo agradável e prazeroso.
Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Entretanto, Deus sabia que ainda assim a maior necessidade humana não estava em saciar o corpo físico, mas a alma. Esse é o maior desafio de Deus, pois a alma humana tem uma carência muito grande e, caso não seja saciada, experimentará situações de estresse e ansiedade e poderá entrar em colapso. Por isso mesmo, Deus aparecia ao final do dia no Éden para suprir a alma de Adão e Eva com sua palavra. Quando o Senhor diz em Mateus 4,4 que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, Ele nos revela que não vivemos somente pelo suprimento físico, mas necessitamos também do espiritual para viver. Observe o quanto o Salmo 119, o mais longo da Bíblia, apresenta as várias características da palavra de Deus em sua função de alimentar e saciar nossa alma. Já parou para perceber isso? No jardim do Éden, quando Deus se encontrava com Adão e Eva, tudo o que ele falava era alimento para eles. Era assim que Deus supria as necessidades da alma deles. Não fazia o menor sentido o divórcio nesse tempo, pois o casal era saciado e suprido tanto física quanto espiritualmente. Que possamos voltar ao princípio, ao tempo em que o homem vivia por aquilo que saía da boca de Deus. Querido ouvinte, precisamos ficar impressionados com a necessidade de voltar ao princípio para desfrutar a presença de Deus com sua provisão sem fim. Deus ama o homem e está sempre trabalhando para restaurá-lo de volta à sua presença. Louvado seja o Senhor. Amém.